Bom dia, obrigado pela sua presença. Queria muito agradecer por estar disponibilizando esse tempo para estar falando aqui com a gente nessa live. Imagina, eu que agradeço o convite. Poxa, para quem chegou aí agora, não viu o nosso anúncio, a Gisele ela é psicóloga, é mestre em psicologia social, pós-graduada em terapia comportamental e cognitiva, e hoje ela vem tratar um tema conosco que tem muita relevância também nesse momento que a gente fica em casa, que a gente fica num contato intenso com as outras pessoas, que é quando foi que a gente desaprendeu a conviver, né? Em que momento isso se tornou tão difícil? Gisele, ó, vou começar para você perguntando por que conviver, né? Por que estar com as outras pessoas gera tanto conflito? Então, vamos lá. Conflito, ele vai acontecer em qualquer tipo de relação. É só você parar para pensar. Pensa aí na sua relação com a sua mãe, com os seus pais, com a sua esposa, com filhos, amigos. O conflito, ele tá ali, inerente. Por quê, né? Por que isso acontece? Porque o conflito, ele acontece quando a gente tem uma troca de ideias, quando o outro tem uma opinião diferente da nossa. Então, se a gente parte do princípio que somos pessoas, seres únicos e diferentes um dos outros, logo a gente vai ter opiniões diferentes. Logo, a gente vai ter conflito. O que não é ruim. O que não é ruim, pelo contrário, ele é necessário, né? Então, assim, ele só vai se tornar ruim se você encarar ele de forma ruim. Se você vê o conflito, se você entende que conflito é sinônimo de briga, ele vai se tornar briga. Mas conflito nada mais é do que uma troca de ideias, troca de opiniões diferentes. Só isso. Ótimo. Eu concordo muito com isso. Sempre tentei lidar com a divergência e com a opinião contrária a minha. Bem, isso não é porque a gente não concorda que a gente necessariamente tem que estar brigando. A gente simplesmente tem uma visão diferente de algumas coisas. Acho que isso me ajuda nos meus relacionamentos também. Relacionamento com a minha família, com o meu pai, que eu discordo bastante do meu pai. E olha que é uma pessoa que eu adoro, né? É meu pai. Mas a gente discorda muito com a minha esposa. Não tem como imaginar um cenário de concordância em tudo, 100%. Somos seres humanos diferentes, né? Impossível concordar 100%. Tem uma frase que é muito legal, que é: gosto, política e religião não se discute, né? E por que isso? Porque a gente precisa começar a entender a diferença entre eu entendo o que você diz, mas eu posso não concordar. E se você levar isso para sua vida, suas relações vão melhorar muito. Você pode entender, né, a opinião do outro, mas você não necessariamente precisa concordar. Essa afirmação que isso não é possível de discussão é porque já está colocando ali uma carga de briga e não de aprendizado, né? Poxa, eu vou discutir a religião, ou a política, ou o time que o outro torce para eu entender melhor. Exatamente. O conflito, na verdade, ele é a oportunidade da gente perceber a opinião do outro. De repente pensar, nossa, que interessante, fulano pensa assim. Eu não. E tá tudo bem. Sem briga, sem estresse. Isso no dia a dia, dentro de casa, aparece com tudo. Às vezes, eu tô na quarentena aqui, quero fazer a faxina no sábado. Ah, mas no sábado vai passar um programa na televisão, não quero te ajudar no sábado. Poxa, então vamos fazer no domingo. Ah, não, mas no domingo eu que quero ver um programa. Aí tem que achar um consenso, senão não convive, né? Exatamente. Ou a gente cede, ou a gente acha um consenso, ou a gente se organiza, né? Então hoje eu vou fazer isso, amanhã você faz aquilo. Sempre tem alternativa, né? O importante é a gente estar aberto para ouvir a opinião do outro e pensar numa outra alternativa que não seja necessariamente a briga. E ainda nessa pegada da gente ficar em casa, e o que é muito importante nesse momento é o recomendado, e a gente tem que se preservar. Quando a gente estava na nossa rotina de trabalho, na vida sem o isolamento, a gente pensava, poxa, quero tanto ficar em casa, quero tanto ficar convivendo ali com a minha esposa, quero ficar convivendo com meus pais, com meu namorado. E agora que a gente conseguiu isso, a gente quer voltar àquela situação anterior. Isso acontece também na nossa vida em outras áreas. A gente almeja tanto uma situação. Poxa, eu queria tanto viajar, eu queria tanto ir em tal lugar. Aí você acaba viajando, chega lá, vim, né? Poxa, não é tão assim. Por que a gente fica dessa maneira também? Na hora que acontece, a gente não sabe lidar direito com isso.
Então, geralmente, isso acontece porque a gente acredita que a felicidade, a realização, o sucesso, a satisfação, ela está em algum lugar. Por exemplo, eu vou ser feliz quando eu for mãe, eu vou ser feliz quando eu for promovido no trabalho, eu vou ser feliz quando eu me formar. Sendo que, na verdade, a felicidade ela não está num lugar. Ela é e faz parte da sua realidade todos os dias. Assim como a tristeza, a angústia, a chateação, a raiva, a esperança, a gratidão, tudo isso faz parte do nosso dia. Só que quando a gente tem um foco e acredita, que a nossa mente tem esse poder, se eu acredito, acabou. Seu corpo vai reagir dessa forma e aí a gente só consegue mudar se a gente ressignificar essa crença. Então, se eu entendo que todo dia eu tenho a oportunidade de ser feliz, que todo dia eu tenho a oportunidade também de ficar um pouco mais triste, parar para pensar em algumas coisas, a gente muda essa percepção. Porque eu costumo falar com os meus pacientes que eu sou a rainha dos exemplos idiotas. Por quê? Porque exemplo idiota, bobo, fica. Você não esquece. Mais fácil de entender. É mais fácil de entender. Então, assim, todo mundo acho que conhece a cantora Anitta, né? Ela fez uma série no Netflix falando sobre a trajetória dela, da carreira dela. E tem um episódio que eu gostei muito, que foi inclusive o episódio que me fez assistir a série. A vida inteira dela, ela quis ser uma cantora conhecida internacionalmente. Então, todo o esforço dela girou em torno disso. E aí ela acreditava, né, que ia ser o auge, o ápice dela. E aí, quando ela conquistou isso, o que aconteceu? Ela entrou em depressão. E aí, choque, né? Como assim? Eu não sei qual eram as crenças dela, mas muito possivelmente ela acreditou que quando ela chegasse lá, ela ia ser feliz, ela ia ser realizada, ela ia ter sucesso. Só que por ter esse foco tão grande, achando que a felicidade estava lá, ela pode não ter aproveitado muito bem os momentos de felicidade que ela teve. Não estou falando que ela não foi feliz esse tempo todo. Ela teve felicidade, teve com os amigos, mas a importância que ela deu para esse momento fez com que ela, de certa forma, desvalorizasse todas as oportunidades de felicidade que ela teve ali no cotidiano dela. Então, isso é muito importante. Quando a gente entende que a gente tem a oportunidade de ser feliz, é muito engraçado. Às vezes você está num momento maravilhoso da sua vida, de repente você bate o dedinho na quina e aí você vai para outro extremo e xinga e dói. Isso é ser humano. A gente tem essa capacidade de estar sempre num sentimento, daqui a pouco em outro, mas é saber aproveitar cada momento, porque ele é importante, ele é imprescindível. Você falando me lembrou daquela máxima da gente aproveitar o caminho, né? Não só o destino. De repente você tem ali... Não é sobre onde, né? Não é sobre onde você vai chegar, mas é como que você faz o caminho, né? Faz muita diferença. O caminho é o presente. E quando você falou da série da Netflix, eu me lembrei de outra da Netflix que eu assisti recentemente e que eu recomendo, que é sobre o Michael Jordan, sobre o último ano de competição que ele teve, e que uma coisa que ajudava muito ele a errar pouco, a ser focado, ele não pensava no futuro. É como se estivesse nesse caminho, ele não pensasse no destino. Ele fala, eu vou pensar agora, o que eu estou vivendo agora. Eu não vou pensar na bola que eu vou arremessar e vou errar no último minuto, porque eu ainda tenho 5 minutos para chegar lá. Então eu vou aproveitar o que eu tenho ao máximo aqui. Esse exemplo que você trouxe me fez lembrar um outro exemplo, que essa questão toda da pandemia que a gente está vivendo, a gente, em alguns encontros meus de terapia, um paciente uma vez falou assim, nossa, mas será que eu vou ficar meses? Quanto tempo que eu vou ficar em casa? Ansiedade ali operando, né? E eu falei assim, por que a gente não pensa, hoje eu tô em casa, amanhã, quando eu acordar, eu vejo, vai que amanhã surge a vacina, vai que amanhã, a gente não sabe. Então, é muito diferente quando a gente transforma essa forma de pensar e de conviver, né, com a demanda que a gente está vivendo hoje, geral, da pandemia. Então, hoje eu tô em casa, amanhã eu vou acordar, vou beber minha água, vou tomar meu café e eu vou ver o que vai acontecer amanhã. E aí isso muda completamente, né? Não quer dizer que seja fácil também, porque de repente é uma construção de anos convivendo assim. Totalmente, totalmente. Pode falar, desculpa. Os tempos atuais, a impressão que eu tenho, você quer vontade para me corrigir também, mas é que nós somos trabalhados para viver numa pressão e numa ansiedade o tempo todo. Entrega resultado, tempo, você tem que aproveitar. Inclusive, na primeira live que eu fiz aqui, eu até mencionei sobre um
meiazinho, aquela uma figurinha que recebia no WhatsApp, que era: se você não aproveitar a quarentena para estudar, para fazer isso, para fazer aquilo outro, você está desperdiçando. Pô, calma aí, gente, não é assim também, né? Não. Vamos devagar. Nós não somos uma máquina, né? Teve uma entrevista na GNT, do programa do Porchat, que o entrevistador, esqueci o nome dele agora, ele fala muito sobre isso, da importância do ócio, né? O ócio pelo ócio, né? Tipo, o que você tá fazendo? Eu tô aqui relaxando pra deixar minha mente mais apta pra ter novas ideias. Não, eu tô relaxando porque eu tô relaxando. Porque eu tô aqui olhando pra televisão e nem sei se eu tô vendo, eu tô aqui em ócio. Isso é muito importante. Esse pensamento de ser sempre muito produtivo, isso não é saudável. É importante a gente produzir, óbvio, mas a gente está ali que nem uma máquina, a gente não está respeitando o nosso ser humano, né? O nosso ser, nosso estar, né? Então é importante a gente respeitar os nossos momentos. E é claro que, volta e meia, a gente, né, vai querer ter um momento, mas a gente convive com outras pessoas. E como é que a gente lida com esse impasse, né? E aí cabe a gente, a cada conflito, olhar para o conflito não como uma briga, mas como uma oportunidade da gente repensar, né? Será que eu posso fazer o que o outro está me pedindo? Será que não? E transformar aquilo num momento de ressignificação e não de problema. Perfeito. Nisso que a gente está comentando, teve a Gabi, a LR Gabi, ela fez um comentário aqui. E ontem que a felicidade é a soma das nossas alegrias e tristezas. Acontece que sempre associamos a alegria e esquecemos que as coisas tristes acontecem. Verdade, né? Total. Eu vou te dizer outra coisa também, Gabi. Talvez você tenha querido dizer isso também. Às vezes acontecem muitas coisas boas pra gente, a gente não valoriza ou não potencializa, e quando acontece uma coisinha ruim, a gente já se desespera, entra naquele furacão de pensamentos ruins que você mencionou, uma coisa puxa a outra. Às vezes eu tenho isso, é até uma coisa que eu tento trabalhar bom, nem sempre é fácil. Não. Eu gosto de falar isso também, que assim, tudo que eu tô falando aqui, tudo que eu falo com os meus pacientes, parece que é né? É tão fácil. Não é fácil ter essa plenitude de pensamentos. Nós somos seres humanos, né? Então, a gente está suscetível à raiva, ao descontrole, tudo isso faz parte do nosso ser. A questão está: se no seu dia 80%, 90% do seu dia é ansioso, é de descontrole, é de raiva, atenção. Porque isso são momentos, né? Agora, se você está nesse estado imerso ali, a gente precisa rever alguns conceitos. Porque isso não está nem te fazendo bem, nem para quem está ao seu redor, né? E isso que a Gabi falou me fez lembrar também do filme Divertidamente, que é um filme infantil, mas assim, é para adulto, né? A mensagem. Que quem assistiu, quem não assistiu também, o que eu vou falar não vai ser spoiler. Que, assim, o quanto a gente fala sobre as emoções, né? É falado sobre as emoções nesse filme. O quanto que a tristeza faz toda a diferença naquele filme. Porque é quando o personagem sente tristeza que a história muda. É o filme inteiro, a mente trabalhando, não vou ficar triste, não vou ficar triste. Aí quando, não, vem cá, tristeza. Aí muda tudo. Então, a tristeza, a raiva, o medo, a ansiedade, elas são necessárias na medida certa. Agora, se a gente estiver afundado nessas emoções, aí a gente precisa se reequilibrar. É o sinal forte do nosso maior bem, que é a humanidade. A gente é humana, a gente é isso. Sim. Sofre, aprende, erra, acerta. A gente já veio com esse pacote, né? Já veio com esse pacote das emoções. Não, e quantas coisas boas a tristeza não produziu, né? Se você parar para tentar ressignificar, grandes músicas, grandes obras de arte, grandes livros, eles foram de pessoas que aproveitaram a tristeza que eles sentiam e foram colocando de outra maneira. Muito bom, muito bom. É claro que não estou fazendo apologia, vamos ficar tristes para evoluir. Não, mas é saber aceitar o momento que a tristeza está te convidando para ter um papo. E aí, vamos parar aqui um pouquinho, vamos desacelerar? O que você está sentindo aí? Quantas vezes a gente não esquece, né? De tipo assim, às vezes a gente passa por um lugar, a gente passa por uma pessoa, sente uma coisinha, mas tipo, deixa pra lá. Por que a gente não para? Opa, peraí, o que é isso? O que eu tô sentindo? Por quê? Por que essa pessoa me causa isso? É tão, né? São pequenas açõezinhas que fazem grande diferença. Verdade. E, claro, na vida é o equilíbrio. Não é bom estar triste o tempo todo, também é estranho estar alegre o tempo todo, né? Você imagina uma pessoa que fica o tempo todo feliz. Tem uma música
Tem uma música que fala, rir de tudo é desespero, né? Rir de tudo é verdade. Isso é do Titãs. Se não me engano, é aquela do Titãs. Muito boa, por sinal. Tem uma outra pergunta aqui que eu separei para fazer para você, que a maior vítima dessa situação é a minha esposa, que eu, às vezes, como eu estou com muita frustração, eu desconto nas pessoas que estão próximas a mim, que eu gosto, que eu amo, que eu gosto demais. No caso aqui, ontem, a Patrícia, que é minha esposa, a gente tem uma filha, Helena, ela estava com febre, depois deu umas manchinhas. Cara, isso me desequilibra de um jeito que eu fico frustrado, preocupado. E ela, acho que por ser uma pessoa que eu confio, que eu amo e que eu convivo, eu tenho certeza que ela vai entender aquilo ali. Ela é minha válvula de escape. Eu vou para cima dela e me estresso com ela. Que não é justo, eu assumo essa deficiência, mas queria entender por que eu faço isso e como eu posso parar também. Porque na quarentena acontece o tempo todo. Sim, sim. Isso acontece pelo excesso de confiança na relação que você tem. Que foi algo que vocês construíram juntos, né? Se vocês têm a relação que vocês têm hoje, teve muito tempo dedicado, muito afeto, muito amor. E hoje vocês têm uma relação que vocês confiam, né, nessa relação. E aí, uma vez que você confia, você se sente livre para ser da forma que você é. E às vezes a gente acaba extrapolando, às vezes a gente acaba se expressando de uma forma que não é a mais adequada. Mas é porque é uma relação que eu tô tão íntima, eu sou tão eu aqui nessa relação que às vezes escapa, né? E aí é importante a gente ter essa atenção, né? Porque o excesso de confiança, você sabia que o excesso de confiança, ele causa 80% dos acidentes de carro? Não sabia. Interessante. Por quê? Porque... Pode falar. Acho que cortou o áudio. Se garante muito, você acha o piloto e fica distraído. Deu um atrasozinho aqui para mim. Fala de novo. Não, aquela pessoa que no excesso de confiança dela, ela negligencia, não toma os cuidados que ela deveria dirigindo? É por isso? Sim, sim. E também tem a questão do automático. Quem dirige vai entender. Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente tem toda uma concentração, põe o pé na embreagem, depois passa a marcha e tal. Depois que a gente aprende, às vezes a gente faz até um caminho e nem lembra que caminho que a gente fez para chegar em casa, de tão automático que a gente está. Esse conceito de estar vivendo no automático, ele é ok, mas a gente tem que ter uma atenção. Até porque se a gente vivesse 100% da nossa vida plenamente consciente, prestando atenção em tudo, a gente ia pifar, não ia dar. Ele é uma válvula necessária. Às vezes a gente precisa entrar no automático para descansar um pouco a nossa mente. Mas a gente não pode viver também no automático. Tudo em excesso é ruim, né? Água demais mata a planta. Então, a gente tem que ter essa atenção. Às vezes a gente está tão habituado ali, tão confiante na nossa relação, que a gente liga o automático para aquela relação. E aí a gente chega em casa, tem gente que chega assim, ó, não fala comigo hoje não, que eu não tô boa. O que essa pessoa quer dizer? Poxa, olha, me frustrei no meu trabalho, aconteceram coisas que eu não queria que acontecessem, não tô bem, tem paciência comigo que hoje eu tô um pouco triste. Mas ela fala o quê? Não fala comigo, não tô boa. Aí o que o outro entende? Poxa, fulano não me ama. Olha o jeito que ele fala comigo, olha a forma, eu tô aqui, sabe, com todo amor, com todo carinho e tal. E aí o que a gente tem? Um conflito. A gente tem um conflito, porque um disse uma coisa querendo dizer outra, o outro entende o que o outro não quis dizer. Mas aí, olha como o conflito ele pode ser até uma coisa boa. Vem o conflito para falar assim, gente, olha só, presta atenção, vamos sentar e vamos conversar aqui, vamos alinhar isso daqui. Mas o que a gente faz? Porque a gente está tão no automático. Ah, deixa para lá, daqui a pouco ela esquece. E aí vai ficar tudo bem. E aí, numa próxima discussão de vocês, ela vai jogar na sua cara coisa de 1940, porque tá tudo isso arquivado ali. Não deixa pra lá que depois ela esquece. Tô dando um exemplo, tá? Mas geralmente isso. Geralmente isso acontece muito. No meu caso concreto, ela lembra de tudo. É um HD para puxar esse tipo de coisa que é impressionante. E você dando esse exemplo me fez pensar, se eu tenho uma atitude dessa, de falar, não fala comigo hoje que eu não tô bem, eu tô dando a oportunidade para que ela pense 1000 coisas que podem não ser o real motivo de eu estar daquele jeito. Totalmente. Às vezes eu estou por uma coisa muito pessoal, pontual no trabalho, uma frase que veio atravessada de alguém que não tem absolutamente nada a ver com ela, mas quando eu me privo
de falar, quando eu me calo, ela tem a liberdade de imaginar, ela, ou ele, para quem. Qualquer tipo, qualquer tipo de relação. Qualquer tipo de relação. Pensar N possibilidades que não condizem com a verdade, e essa falha de comunicação vai atrapalhando no relacionamento. E assim como eu citei o exemplo com a minha esposa, eu também descontava muito na minha mãe. E essa questão de confiança, tipo assim, cara, eu acho que a gente exerce um filtro social. Se eu estou chateado, aí eu cheguei de cara feia no trabalho, na verdade eu não queria, eu ia mandar todo mundo para um lugar, ou eu não queria falar com ninguém. Eu sei que naquele ambiente de trabalho eu não posso agir daquela maneira, porque as pessoas vão me julgar, eu posso receber uma resposta que eu não gostaria. Quando eu falo com alguém que eu tenho extrema confiança, eu sei que vai ter um momento de compreensão ali, que eu posso me desculpar e voltar tudo ao normal. Mas a gente esquece que tem outra pessoa ali com anseios e que também requer carinho e cuidado, como às vezes eu estou precisando naquele momento, né? E sabe o que que falta também? A gente ter essa relação com a gente. Como a gente, no automático do dia a dia, da rotina, do cansaço, a gente não tira esse tempo pra gente, e o que a gente deveria estar ali elaborando com a gente mesmo, a gente joga pro outro. E é o que você falou, o outro já tem as questões dele, ainda vai pegar essa sua questão, e aí como é que fica isso? Mas quando a gente tem aquele tempo assim, aquilo que eu falei lá mais no início, né? O que eu tô sentindo aqui? O que é esse aperto aqui? Ah, é porque meu chefe me deu aquele esporro. É por isso que eu tô assim. E aí você entende, rapidinho ali você faz essa percepção, entende, e aí talvez você já chegue em casa diferente. Perfeito. Além de melhorar essa comunicação com as pessoas, o que mais que a gente pode fazer para evitar esses tipos de conflitos? Tem mais alguma dica, um toque que a gente possa fazer? Tem sim. Então, conflito negativo, né? Que a gente já viu que conflito ele é necessário. Mas o conflito que tem briga, angústia, mágoa, enfim, como é que a gente evita isso? Vamos entender primeiro, né? O conflito, ele geralmente gira em torno de uma expectativa versus a realidade. Então, por exemplo, eu tenho uma expectativa enquanto mãe, que eu quero que minha filha seja educada, seja uma menina boa, tenha valores, tal, tal, tal. E aí, essa é a minha expectativa. E quando minha filha não cumpre essa expectativa, eu me frustro. E aí, às vezes, eu vou ter alguma outra postura de ser mais raivosa com ela, botar de castigo, não sei, né? Mas aí, a gente está esquecendo a realidade. Ou seja, se na realidade ela não está cumprindo com a expectativa, primeiro, ela tem que cumprir com as minhas expectativas. Segundo, o que está faltando aqui? Será que esse excesso de briga, esse excesso de bronca, está fazendo com que ela reveja os conceitos dela e mude? Será que eu não preciso mudar a minha estratégia de conversar com ela? Né? Então, por isso que eu falo, existe a expectativa que ela não é real, ela só existe na sua cabeça e o outro não tem bola de cristal para saber o que você quer. Se você não expor isso na realidade. Mas também não é só jogar, é como que você expõe. E aí uma dica fundamental é a empatia. Se coloque no lugar do outro. O que você está falando para o outro seria a forma que você gostaria de ouvir? Isso muda muito, muito, muito as nossas relações. Mas assim, sempre vou repetir isso. Nós somos seres humanos, nós erramos, somos descontrolados, sentimos mil coisas, sabe? Numa fração de segundos. Então a gente tem que ter isso em mente. A questão é, vamos ser dessa forma, não 80%, 90% do nosso dia. Vamos ser assim nos momentos de escape. Mas assim, se você tá só nesse fluxo de ser sem pensar e falo mesmo e tal, vamos dar uma respirada, vamos dar uma pensada que existem outras formas de a gente se relacionar mais funcionais. Não, ótimo. E às vezes precisa até de ajuda, né? Para de algum profissional colocar esses pensamentos no lugar. Nesse exemplo da expectativa e da frustração, muitas vezes a expectativa é nossa, mas a outra pessoa não tem obrigação de corresponder, e a expectativa dela é diferente, né? Eu tenho a Helena, ela tem 1 ano e 8 meses, eu podia estar pensando, quando a Helena crescer, eu quero que ela seja médica. Ué, mas isso sou eu que quero, eu que então deveria ter feito medicina, não esperar que ela faça. Ela pode fazer N coisas e ser muito feliz, tá ótimo. Sim. E isso você tocou num ponto das suas, né? Existe, além da expectativa que a gente tem com outra, existem as nossas expectativas. Vou voltar, por exemplo, da mãe. Eu tenho uma expectativa de ser uma boa mãe, mas pode ser que algum dia alguma coisa aconteça que eu fale, caramba, eu não fui uma boa mãe, e me culpe e me frustre. Agora você imagina,
gente convivendo, isolamento social, todo mundo em casa, né? Aí eu tenho as minhas expectativas e a expectativa com o outro. E tudo isso está acontecendo dentro debaixo do mesmo teto. É complicado, é o tempo todo conflito. Pode ser que nesse momento a gente tenha muito mais conflito. Mas isso é sinônimo de coisa ruim? Não. É uma oportunidade que a gente tem de rever os nossos conceitos, de rever as nossas relações, de como que a gente está lidando com o outro, de como é que está sendo a nossa conversa. A gente tem conversado? São coisas para a gente pensar, né? O Masner, desculpa, meu amigo, meu amigo ou amiga, se a pronúncia não estiver correta, mas ele falou uma coisa aqui muito interessante, que é o seguinte, só um minutinho. Ganha nada tendo razão. Paz já é uma vitória. Eu também tento trabalhar isso com a minha esposa. Falo, às vezes, eu não quero ter razão, não. Eu quero só ser feliz. Deixa eu falar, você quer ser feliz? Tá ótimo, então. Vai, faz. Porque eu fico naquela discussão, tem que sair um vencedor, mas quem perde somos nós todos. Perdemos muito mais tempo ali brigando. Muito bom esse ponto. Por quê? Gente, não é uma competição. Já começa por aí. Mas a gente, no nosso dia a dia, parece que é uma competição. A gente sempre quer ter a última palavra. E às vezes eu só quero falar. Às vezes eu só quero reclamar. Sabe? Às vezes eu tive um dia exaustivo. Assim como você, eu tenho uma filha pequena de 9 meses. Então, às vezes, ela não almoçou, jogou comida no chão. Eu tenho que dar banho. Ela tá cansada, quer dormir. Enfim. E às vezes eu tô ali num dia que eu só quero falar assim, nossa, que dia. Sério. E aí, às vezes, o outro entende aquilo, tipo assim, ué, mas você tá falando isso porque eu não te ajudo? E aí aqui, não, mas eu não tô falando isso. E aí ele vira uma competição de quem é, né? E não é uma competição. Às vezes não leva pro pessoal tudo que o outro tá falando, sabe? Às vezes o outro só quer falar, às vezes o outro só quer reclamar. Mas isso também cabe nós falarmos assim, deixa eu reclamar um pouquinho. Não é nada com você não, deixa eu só falar aqui. Descarrega. Descarrega. É como a gente, ao invés de falar assim, não fala comigo que eu não tô boa hoje, não. É tipo assim, hoje meu dia não foi fácil, deixa eu dar uma descarregada aqui em você. Que aí o outro já, opa, peraí, vamos lá. E mesmo quando for numa situação em que eu quero falar sobre o outro, eu quero fazer uma crítica, lembrando que críticas precisam ser construtivas, falar, olha, posso te falar uma coisa que eu tô achando? O que que você acha? E joga para o outro. O que que você acha? Não é só tipo assim, você tem que mudar. Olha, você já percebeu isso, isso, isso? O que que você acha dessa postura? Faz você pensar. Não, verdade. Eu tenho tem aquela frase para a gente não criar muita expectativa com as pessoas. Eu não concordo inteiramente com isso, porque é natural a gente criar um pouco de expectativa e até é saudável. Pô, eu espero que aquela pessoa seja bacana comigo, ou eu espero que a gente se dê bem, mas também a nossa expectativa não pode ser tão grande que a nossa realidade seja pequena e essa diferença vai nos frustrar. Como a gente pode ter uma expectativa controlada, né? É um desafio do meu trabalho. Eu vou esperar o quê? O que a gente deve esperar num trabalho? Que a gente vá lá, que a gente cumpra com as nossas obrigações, que a gente seja respeitado. Mas se a gente valorizar, não valorizar, mas potencializar tudo na cabeça, ficar muito fora da realidade, a gente tende a se frustrar. Muito, né? Sim. Isso você trouxe aqui uma coisa. A Maria, ela falou uma coisa que eu achei bem interessante. Quando um se cala, tudo tende a se acalmar. Isso é interessante porque se você... Vamos lá, a gente começa uma discussão aqui, né? Eu e você. E aí eu toco num ponto, talvez eu fale uma coisa que faça você interpretar outra e aí você já muda a sua postura comigo. Talvez você eleve sua voz, por exemplo, né? Então eu falei assim, Daniel, poxa, era 11h30, você me chamou meio-dia. Você está me chamando de atrasado? Perceba, se o outro está mudando o tom, se o outro está levando para um outro lugar, essa estratégia do se calar é bom. Porque assim, você não precisa entrar na energia do outro. Você só pode mostrar para o outro. Olha só, tá percebendo o jeito que você tá falando comigo? Você acha isso legal? Eu entendo que você possa estar chateado com o que eu falei, não foi minha intenção, mas quando você se acalmar, a gente se fala. E não deixar para lá, que daqui a pouco ela esquece. Mas, tipo assim, daqui a pouco a gente se fala. Então, essa estratégia do ver se o outro está numa energia diferente, buscando para um outro lado, que não é o objetivo, às vezes dar essa pausa é boa. Mas, voltando ao ponto que você falou das expectativas, é isso, assim. Às vezes a gente está tão afundado na nossa expectativa que a gente esquece de olhar a realidade. Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre expectativa e realidade. E entender que nem sempre as nossas expectativas serão correspondidas. Por quê?
a nossa expectativa é a melhor, tem que ser a nossa, a gente tem que ter esses pensamentos, né? É aquilo que a gente falou. Eu entendo, mas eu não preciso concordar. Então, colocar isso em prática com o outro, conversar. Eu entendo sua expectativa, mas talvez eu não concorde. E tudo bem, a gente vai encontrar uma solução. Sempre tem uma solução. Perfeito. Um motivo dessa live, a pergunta inicial, foi uma provocação também para a gente questionar, né? Quando a gente desaprendeu a conviver? Eu te pergunto, Gisele, quando a gente desaprendeu a conviver, e será que a gente sempre soube conviver também? Então, sabe quando que a gente desaprendeu a conviver? Não. Quando a gente aprendeu a evitar o conflito. Boa. Porque o conflito não é ruim, ele é necessário. Mas quanto mais eu evito ele, mais a gente vai deixando pra lá. Mas eu não vou tocar nisso, não. Não, daqui a pouco esquece. E aquilo vai criando uma bola de neve. E aí, cada vez fica mais difícil. E aí, dificulta na convivência. Então, é como se tivesse um problemão na sala e você fosse só colocando pro canto, virando, tentando evitar, mas não trabalhasse para a resolução daquilo ali, né? Perfeito. Gostei bastante. Muito bom. Isso. Caramba, eu vou passar a ver com outra perspectiva depois desse exemplo que você deu. É verdade, a gente não consegue conviver porque a gente evita tocar nos pontos que são de necessidade ali, de resolução. Coloca debaixo dos panos, né? É porque a gente parte muito desse princípio do bom e do ruim. Briga é ruim, ser feliz é bom. E não existe o bom e o ruim, existe o necessário, existe o que vem com a gente. A gente vai. Não adianta eu viver uma vida tentando afastar a tristeza, se a tristeza faz parte e é necessária na minha vida, né? Por isso, assim, eu falei do Divertidamente, vou falar de novo, assistam, que é um filme para família, assim, ele é uma animação, é um desenho, mas, gente, é incrível. Então, assim, assista com as crianças, no confinamento de vocês, porque é essa mensagem. A tristeza que transforma a história. Ou seja, não estou falando para vocês ficarem tristes o tempo todo, mas aceitem a tristeza, aceitem o conflito. Conforme a gente aceita que a gente está passando por aquilo, a gente consegue elaborar melhor. Quer ver um exemplo? Outro exemplo idiota que eu gosto de dar. Se eu falar para você agora, não pensa num carro vermelho. O que você está pensando? No carro vermelho. Se eu falo isso para os meus sentimentos, não posso ficar triste, não posso brigar, não posso. Você vai fazer, porque a gente tem a curiosidade, a gente vai instigar. Por que não? Ah, não, aí que eu vou fazer. Então, abraça, aceita o sentimento que está vindo. Por mais que você não queira, mas quando você entra entendendo que é necessário passar por aquilo, você sai dessa experiência muito melhor. Poxa, muito bom. Gisele, a gente está chegando no final, nossa live aqui com o convite para o almoço. A gente não pode passar muito para a rotina de cada um. E você quer deixar uma última frase, alguma coisa que você quer acrescentar? Gente, olha, primeiro assim, né, agradecer mais uma vez, é a primeira live que eu tô fazendo, tá sendo muito legal, espero que a gente faça várias, e vamos ganhar essa atenção, vamos sair do automático, acho que assim, o mundo tá diferente, né, a gente está passando por uma experiência muito nova, e o que a gente pode tirar dessa experiência? Já que o mundo, normalmente, requer da gente uma postura automática de produção, não, vamos embora, enquanto eles dormem, a gente estuda, né? Vamos desacelerar isso e vamos entrar um pouquinho mais no pensamento, na consciência, sabe? O que eu tenho feito? Como é que eu tenho levado minhas relações? Como é que eu tenho lidado comigo mesmo? Sabe? Acho que esse é o momento para a gente pensar sobre isso, para a gente evoluir não só a nós mesmos, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Verdade. Muito bom, Gisele. Muito obrigado. Adorei fazer essa live com você, poder aprender um pouco, a gente conversar sobre relacionamento e que tem utilidade para todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado de coração. Peço quem chegou nessa live através das minhas redes sociais que siga o @trabalharte da Gisele. O outro, o seu pessoal é rosa.gi. Rosa.gi. Siga profissionalmente também, se a pessoa quiser um contato, pode falar pelas redes sociais com você. Pode falar, sim. Então, se você por aqui procura a Gisele, um excelente profissional,
E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado. Espero que a gente faça outras sim, para tentar fazer esse momento de quarentena, que é difícil para todos nós, ser um pouco mais leve, com um bate-papo sadio, tá bom? Com certeza, com certeza. Obrigada a você. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. A gente teve uma audiência, poxa, muito bacana, muito positiva, participativa. Então, obrigado você que nos acompanhou até agora, tá bom? Beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.